Olá a todos os futuros arquitetos que nos acompanham, em especial à comunidade de estudantes da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, a FAL. Olá, muito gosto em estar aqui. Hoje o nosso foco vai diretamente para o núcleo duro das vossas aulas teóricas e projetos de estúdio. Vamos fazer um mergulho profundo nos textos e nas aulas teóricas do professor Nuno Diniz Cortiços. Uma excelente base de trabalho, sem dúvida. Pois é. E a nossa missão hoje é desconstruir o conceito de arquitetura bioclimática. E para que fique claro desde o primeiro minuto, projetar de forma bioclimática não é, Não é colar uns painéis solares no telhado no fim da obra. exatamente, não é uma adenda técnica para cumprir regulamentos. É uma abordagem que tem um duplo objetivo absolutamente fundacional. Primeiro, garantir o conforto humano. E segundo, maximizar a eficiência energética. Significa colocar o clima não como um obstáculo, mas como o gerador primário da forma. Distanciar-nos daquelas visões puramente formais ou estéticas. Ou guiadas só pela rentabilidade económica. Lá está. O edifício deixa de ser uma escultura hermética, Hermética e estática. sim, fechada sobre si mesma a precisar de injeções massivas de eletricidade, passa a ser um filtro dinâmico, desenhado para mediar as condições de forma passiva. É fascinante pensar que hum, lemos sobre isso hoje como se fosse a grande inovação tecnológica da sustentabilidade. Mas se recuarmos 2 milénios, Vitrúvio. nem mais. O Tratado da Arquitetura de Vitrúvio, no século I a.C., essa consciência já lá estava toda. Ele era engenheiro militar do Júlio César, portanto tinha uma visão hiperpragmática. E ele observava e escrevia de forma muito clara que uma casa no Egito tem obrigatoriamente de ser diferente de uma casa em Roma. Ou em Espanha, e puramente devido ao curso do Sol. Ele não tinha software de simulação 3D, mas deduziu a relação entre latitude e a forma do edifício. E os romanos aplicaram isso brilhantemente, não foi? Completamente. Olha para a típica Domus Romana em Pompeia. Eram autênticas máquinas térmicas. Aquela organização à volta do átrio, o pátio central, tinha lá no meio o implúvio. Que era o espelho d'água para recolher a chuva. Sim, mas não só. Pois é que eu fico a pensar, ter uma piscina no meio da casa, num clima mediterrâneo quente, devia aumentar imensa umidade. Mas isso era totalmente intencional. O implúvio operava um sistema de arrefecimento evaporativo. Nos meses de verão tórridos, aquela água evaporava. A evaporação absorve calor. E baixa a temperatura do ar ali à volta. Exato. O ar frio, mais denso, desce e espalha-se pelas divisões. O ar quente sobe e sai pelo teto aberto. Um efeito chaminé perfeito, sem gastar um watt de energia. Ok, vamos lá desconstruir isto, porque levanta uma questão pertinente para quem nos ouve. Se os romanos dominavam esta física passiva há 2000 O que anos, aconteceu no século XX? pois tivemos uma espécie de amnésia coletiva com o movimento moderno. O clima, de repente, deixou de importar. Ele é o grande paradoxo do século XX. O estilo internacional, impulsionado por mestres como Le Corbusier ou Walter Gropius, tentou criar uma solução universal. Volumes puros de betão e vidro. Exato. Que podiam aterrar em Nova Iorque, no Saara ou na Sibéria. Acreditava-se que o ar-condicionado resolveria qualquer adversidade climática. Mas a física não perdoa, não perdoa a arrogância. A Cité de Refuge do Le Corbusier, em Paris, nos anos 30, Um desastre térmico. fizeram uma fachada sul, toda em vidro, selada, achar que a máquina ia regular o ar. O edifício virou uma estufa inabitável no verão. Ele teve de lá voltar para colar os brise-soleil, os quebra-sóis. Mas esse momento de ruptura foi pedagógico. O próprio Le Corbusier, em 1953, reconhece o erro e começa a falar na Sinfonia do Clima. Ele percebe que o Sol varia drasticamente na crosta terrestre. E que o regionalismo autêntico tem de operar nesse palco. Culmina numa frase lindíssima, já no fim da vida, de uma humildade brutal. Ele disse: "A vida tem razão e o arquiteto não." Incrível. E o Gropius também introduziu uma separação super útil para os estudantes hoje. O regionalismo superficial contra o regionalismo profundo. Ferramenta crítica fundamental. O regionalismo superficial é modismo. É colar um painel de azulejos num caixote genérico de betão e chamar a isso de tradição. É só epiderme decorativa. O profundo não exige que a estrutura, a orientação e o material nasçam do clima do lugar.
A verdadeira diversidade visual da arquitetura tem de ser consequência da termodinâmica. E isso leva-nos a 1963, a transição da intuição para a ciência. O que é fascinante aqui é o trabalho dos irmãos Olgai, Victor e Ladar Olgai, arquitetos húngaros que criaram a famosa Carta Bioclimática. Eles estruturaram o projeto em 4 passos sequenciais. Climatologia, primeiro, para obter os dados puros do local. depois biologia, quais são os limites métricos do conforto humano, a seguir tecnologia Avaliar os materiais disponíveis. e, finalmente, física, a interação termodinâmica entre o edifício e o ambiente. No fundo, criaram o primeiro algoritmo genuíno para a arquitetura. Cruzando temperatura, umidade, vento, podias prever matematicamente o conforto antes de assentar um tijolo. Validaram a intuição com métricas, mas voltando atrás, as populações ao longo da história já faziam isto empiricamente. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. As chamadas máquinas de sobrevivência vernaculares. Vamos usar o sistema métrico para sermos rigorosos. Mesa Verde, nos Estados Unidos. Os ancestrais puebloanos construíram no interior das alcovas dos penhascos a descer a uns vertiginosos 27,5 metros de profundidade na rocha. E viradas a sul. Não é acidental. No inverno, o sol anda baixo, num ângulo de 30 graus, entra fundo na alcova e aquece a massa térmica da pedra. Mas no verão as temperaturas disparam. Mas aí o sol sobe para um ângulo de 75 graus. A própria saliência superior da rocha bloqueia a radiação direta. Genial. Agora vamos para o extremo oposto. Mata-Mata, na Tunísia. Lá não se constrói à superfície, desaparece. O ar no deserto lá fora passa facilmente os 50 graus Celsius. A solução troglodita foi escavar pátios 3 a 4 metros para baixo. Porque a essa profundidade a temperatura do solo estabiliza, não é? Fica constante nos 20 graus Celsius, quer estejam 50 graus lá em cima de dia ou um frio de rachar à noite. E na Europa do Norte? Na Alemanha ou na Dinamarca, o problema era o frio contínuo. Aí, a máquina integrava os próprios animais. As vacas e cavalos ficavam no rés do chão do edifício principal. Aquecedores biológicos. Exatamente. O calor metabólico dos animais subia pelos pavimentos de madeira e aquecia os aposentos humanos em cima. Maravilhoso. Mas o meu exemplo vernacular favorito é a tenda beduína. Parece um erro de casting. Uma tenda de pelo de cabra negra no meio de um deserto a escaldar. A intuição diz-nos para usar branco para refletir o sol, mas a física do pelo de cabra é brutal. O tecido negro absorve imenso calor, sim, mas as fibras aquecem e expandem-se. Fechando os buracos do tecido. Fica tenso, protege contra o vento e a areia. E o truque térmico é que o calor retido no teto da tenda faz o ar imediatamente abaixo subir muito rápido. Criando um efeito de sucção. O ar quente escapa por cima e puxa ar fresco pelas laterais rentes ao chão. Ventilação cruzada contínua. E esta sabedoria foi recuperada por arquitetos contemporâneos. O Glenn Murcutt, por exemplo. O Riverdale Boyd Education Center, na Austrália. Ele posicionou o longo edifício na encosta de uma colina para o proteger dos ventos frios e desenhou a volumetria para captar exatamente o sol de inverno. E o Francis Kéré, no Burkina Faso. O Lissa Schorge. Sim, ele usa o duplo telhado, a cobertura de cima apanha com o sol violento do meio-dia e dissipa o calor por uma caixa de ar, protegendo o teto das salas. E nas paredes, blocos de terra comprimida. Perfurados, dão sombra, mas deixam o ar fluir, sem ar-condicionado nenhum. Então, o que é que isto tudo significa para a nossa realidade? Para quem vai projetar em Portugal? Pois assume-se muito que Portugal é pequenino, logo, uma regra de ouro serve para o país todo. Um erro tremendo. Portugal é um laboratório bioclimático hiperdenso. Temos 9 zonas bioclimáticas distintas legalmente definidas. Vamos aos extremos. Algarve, Portimão. Zona I1, V1. Temos 940 graus dia de aquecimento. Explica lá o que é o grau-dia. É métrica que cruza a temperatura exterior com a temperatura base de conforto interior acumulada ao longo do ano. 940 graus dia é um valor muito baixo. Significa que o edifício tem de fazer muito pouco esforço para se manter quente no inverno. Portanto, a solução aí passa por construção mais leve. Sim, arquitetura leve, em madeira, muito focada no ensombramento e na ventilação de verão, como vemos historicamente na Praia da Vieira. Mas se subirmos para o interior norte, Tarouca, Baião, zona I3, V3 ou V2, Aí saltamos para os 2.860 graus dia.
É um contraste absoluto. Verões muito quentes, invernos rigorosíssimos. Aí precisamos de inércia térmica bruta, construção massiva. O granito escuro e o xisto das nossas aldeias, como Manteigas ou Talasnal. A parede maciça funciona como uma bateria térmica. Absorve o calor de dia e à noite liga o aquecedor natural, libertando esse calor lentamente para dentro de casa. É o atraso do fluxo térmico. E depois temos o quebra-cabeças das ilhas, Açores e Madeira. Pois a armadilha dos 70% de umidade constante. O principal problema lá não é o frio, é a umidade. Olha para as casas de Santana, na Madeira. Toda a gente acha que é só folclore turístico, aqueles telhados pontiagudos de palha. Mas a pele de colmo é isolante e, mais importante, é uma membrana respirável que lida perfeitamente com a umidade extrema. Só que o colmo apodrece e tem de ser substituído de 4 em 4 ou de 5 em 5 anos. O que nos leva a um ponto fulcral. O edifício não é uma rocha inerte. Nestes casos, é orgânico, é vivo. Precisa da agricultura à volta para fornecer a palha e precisa da comunidade para a aplicar. Se ligarmos isto à perspectiva geral, a arquitetura bioclimática tem uma componente social imensa. A palavra casamento em português vem do latim casamentum. Que não era um matrimónio. Era um pedaço de terra com uma habitação. A união de pessoas estava ligada à sobrevivência agrícola e climática naquele local. Daí a tradição da entreajuda nas aldeias de granito que falámos há pouco. Um casal novo não contratava um empreiteiro de fora. A comunidade juntava-se para erguer fisicamente as pesadas paredes de inércia térmica. A arquitetura era uma máquina de sobrevivência partilhada. E esta sabedoria empírica e social não desapareceu. Acabou por ser matematizada nas atuais leis. Diretivas europeias como os NZEB. Edifícios de necessidades quase nulas de energia. As leis atuais que nos obrigam a ter isolamentos fortes e a gerir os ganhos solares são a tradução legal daquilo que mata-mata, Mesa Verde ou os nossos antepassados transmontanos faziam por instinto. Isto levanta uma questão provocadora importante para deixarmos no ar. Vimos que a arquitetura bioclimática cruza o conforto com a identidade cultural de um lugar. O tal regionalismo profundo do Grópios. Ora bem, se a crise climática e as diretivas NZEB nos obrigarem a projetar numa obediência cega ao clima, será este o fim definitivo da arquitetura globalizada genérica? Será o fim das caixas de vidro iguais no Dubai, em Londres e em Lisboa? Eu diria que sim. Se a física for aplicada com rigor, as cidades do futuro terão de voltar a ter identidades visuais radicalmente diferentes umas das outras. Como o Vitrúvio previu há 2000 anos. Que círculo perfeito! É um ótimo pensamento para a comunidade estudantil refletir. Aos futuros arquitetos da FAO e a todos que o acompanharam esta análise profunda, fica o repto. Nos vossos projetos de estúdio, façam do Sol e da latitude os vossos coautores. Transformem essas exigências em riqueza espacial. Muito obrigada por nos guiar nesta exploração do trabalho do professor Nuno Diniz Cortiços. Continuação de excelentes projetos a todos e até à próxima análise.